Édipo, filho de Laio e Jocasta, era o rei de Tebas, a cidade que fora assolada por uma peste. Ao consultar o oráculo de Delfos, Édipo descobriu algo trágico sobre sua vida. Ele foi amaldiçoado pelos deuses. Ele estava destinado a casar com sua mãe, com quem teve 2 filhos e 2 filhas, e a matar seu pai, o rei que governava a cidade antes de Édipo. Após saber a verdade, sua mãe, mulher, se enforcou e Édipo, envergonhado de seus atos, perfurou os próprios olhos. Tudo começou quando seu pai teve um filho com Jocasta. Um dos oráculos já lhe tinha avisado sobre seu destino trágico, ser morto por seu próprio filho. Depois do nascimento da criança, Laio se arrepende, pede para um de seus servos abandonar o bebê no monte Citerão, entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados numa árvore. Entretanto, ele foi encontrado por um pastor e acabou sobrevivendo, sendo adotado pelo rei de Corinto, Pólibo, que o considerou seu próprio filho. Já adulto, Édipo decide abandonar Corinto e ir a Tebas consultar o oráculo que o revela sobre sua maldição, matar seu pai e casar com sua mãe. Desconsolado com a revelação, segue em direção à cidade e, no meio de sua jornada, acaba matando seu pai por uma discussão que tivera numa encruzilhada. Além disso, encontra a esfinge que na porta da cidade de Tebas, ser mitológico, metade leão, metade mulher. A esfinge aterrorizava grande parte do povo tebano com seus enigmas, posto que quem não adivinhasse era devorado por ela. Todavia, Édipo acerta a pergunta feita por ela e, por fim, ela acaba se matando. Esse fato que o tornou um herói e assim foi eleito o novo rei de Tebas. O enigma proposto pela esfinge foi: qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Sem hesitar, Édipo responde que essa figura é o homem. Isso porque na infância engatinha, na idade adulta anda ereto, com 2 pés, e na velhice necessita de bengala, o 3º pé para se apoiar. Personagens da tragédia. A ação trágica passa-se em Tebas, Cadmeia, e os personagens que a compõem são Édipo, rei de Tebas e personagem principal da trama, o sacerdote, porta-voz da população e sacerdote de Zeus, Creonte, irmão da rainha Jocasta, cunhada de Édipo, Tirésia, ancião cego e profeta, Jocasta, mãe e mulher de Édipo, mensageiro, quem revela que Édipo tem pais adotivos, servo, ex-pastor que tenta matar Édipo, coro, formado por anciões e de Tebas, representa o pensamento da sociedade grega. Tá? Então é isso. É a história de um cara que tem uma maldição, tenta fugir dela, mas quanto mais ele tenta fugir, mais ele mais essa maldição, né, ele conclui ele conclui o seu destino. Quanto mais ele tenta afastar do seu destino, mais ele se aproxima do mesmo. Então ele acaba casando com a mãe, vai reinar sobre Tebas. Aí, quando a cidade começa a passar por uma peste, ele vai investigar e descobre no final que foi ele que matou, né, a maldição só cessaria quando o assassino de Laio fosse castigado. E ele baixa um decreto, né, cruel contra esse assassino. Só que no final ele descobre que o assassino é ele mesmo. E quando o Jocasta também descobre, se mata, que é a cena que você está vendo aí na peça. Né? É o momento esse momento que você está assistindo aí na peça. Tá? Bom, a principal característica de um texto pertencente ao gênero dramático é ser feito para ser encenado. Não existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado através das falas das personagens, representada por atores que vivenciam os acontecimentos. Assim, os diálogos, os monólogos assumem uma importância fulcral. Característica do gênero dramático: é construído para a sua encenação, estando dividido em atos e cenas. A história é contada pelas falas das personagens e a apresenta
indicações cênicas que auxiliam a representação. A estrutura do texto dramático. Então, a gente falou do teatro em si, mas vamos falar do texto. A estrutura do texto dramático, independentemente de ser feitos em verso, né, de ser feito em versos ou em prosa, atua como facilitadora da dramatização. Para tal, fornece elementos auxiliadores da representação, como indicações de cenário, de música, de iluminação, de figurino, bem como outras indicações cênicas, chamadas de rubricas ou didascárias, tá? Que guiam o ator durante a peça de teatro. Didascárias ou rubrica são indicações cênicas para indicar como determinada ação, como determinada cena, como determinado espaço ou como determinada fala devem ser feitos em uma peça de teatro. Assim, um texto do gênero dramático apresenta esses dois tipos de conteúdos: o discurso direto das personagens e as indicações cênicas, rubricas ou didascárias. Os textos dramáticos estão subdivididos em atos e cenas e apresentam o nome da personagem que dialoga antes da sua fala, marcando assim a sua entrada em cena. Normalmente segue uma sequência linear de situação inicial, complicação, com um ponto culminante, tensão, né, e desfecho, o clímax. Atualmente, as peças teatrais tentam aproximar os conflitos vividos pelas personagens dos conflitos vividos pela audiência, privilegiando-se a liberdade de expressão, com a tendência atual de converter qualquer tipo de texto para representação teatral. São cada vez mais frequentes textos mais infrequentes textos puramente do gênero dramático. Quer dizer que hoje é comum, né, a gente trazer uma poesia para o teatro, trazer de repente até uma imagem de um quadro, tentar trazer isso para o teatro, trazer a música, né, a história de uma música ali para o teatro. Então, transformar textos que não são propriamente textos do teatro em textos teatrais, isso é muito comum. Vamos ver aqui um exemplo de texto dramático, para você entender melhor. Aqui a cena 1 de O Conde de Monte Cristo. O que você vai perceber aqui, né? Vamos marcar aí. O narrador, tá? Mas esse narrador está só no início. Sabe aqueles filmes que você assiste que logo no início vem um texto falando, né? Te localizando no espaço e no tempo, sabe? E dos acontecimentos? É isso aí. Essa voz aqui do narrador é para te localizar no espaço e no tempo, tá? E na situação aqui, no momento em que a cena que vai começar o espetáculo. Essa é a cena 1, né? Então tem a marcação de cena aí, acima o título da peça, abaixo nós temos aí uma rubrica, ou didascária, se você preferir esse nome, que vai também te dar algumas informações. Isso são informações que importam muito ao diretor, ao pessoal que trabalha com figurino, que trabalha com cenário, para montar aquele ambiente, para compor aquele ambiente, né? Som de navio. Então o pessoal da parte lá de som já coloca ali o som, que é o som do navio. Então ele já sabe que ele tem que colocar ali um som de navio para criar um ambiente. As cortinas se abrem, as pessoas, aí tem a contagem do tempo ali, né? O som do navio, aí a cortina se abre, há pessoas que saúdam com lenços, dando boas-vindas. Você tem a cena, ele vai montando ali a cena para você. Então essa informação é muito importante, sobretudo para quem trabalha no teatro. Aqui você tem aí embaixo, né? Abaixo um pouquinho, o nome da personagem, né? Dantes no caso. E entre parênteses aqui não é comum, nem sempre acontece, se colocar o nome do ator que vai fazer aquele personagem, tá? E aí temos a fala da personagem, tá? Ao final tem uma indicação que às vezes pode vir até separada da fala da personagem, mas essa indicação já é para o personagem seguinte, que é o Morrel,
entendeu? Isso pode vir destacado ali como um parágrafo à parte, ou pode vir no final da fala da personagem, mas que é uma indicação apenas, né? Uma rubrica. Um outro exemplo. Aqui é o texto Romeu e Julieta, né? Uma adaptação do texto de William Shakespeare. Uma turma de escola, né? Então também tem outra característica, são as personagens que são colocadas ali, são apresentadas ali logo no início da peça, né? Quem são os personagens, e aí ele dividiu, né? Os masculinos, os femininos, os Capuletos, os Montecchios. Temos o prólogo, que é essa introdução, as didascálias, entram duas criadas, uma didascálias ali, né? Depois nós temos uma conversa entre Malvina e Lucrécia, né? Um diálogo entre elas. Aí entramos na cena 1, Montecchios e Capuletos brigam na praça, né? Cena 1. E aí temos toda essa situação, a senhora Montecchio, Rosalina, e vai havendo ali o diálogo. Em vez por outra temos uma rubrica aparecendo, né? Chegam senhora Capuleto e ama que está carregando uma sacola de compras, e por aí vai. Então essa é a característica do texto dramático. Só de olhar você já sabe que é um texto dramático, né? Você vai encontrar isso no teatro, na novela, na telenovela. Esse é o tipo de texto que você encontra. Composição do teatro, texto teatral. A fala da personagem. Uma personagem em cena pode falar a outra personagem em cena, pode falar a uma personagem que ela crê ser outra, pode falar diretamente ao espectador ou a si mesma, né? Então a fala da personagem pode estar direcionada para outra personagem, que é o mais comum, pode estar direcionada para alguém que ela queira ser outra pessoa, né? Um engano ali, uma confusão, direcionada ao público, ou pode estar direcionada a ela mesma. Essas possibilidades permitem distinguir as réplicas, quiproquó, a parte e monólogo. Réplica é um discurso puro, claramente pertencente a um emissor. A personagem que exprime, no texto impresso, as réplicas vêm precedidas do nome da personagem. Então aquelas falas, né, também são chamadas de réplicas. Quiproquó, situação que resulta de um engano ou mal entendido entre as personagens. Para ser explorado dramaticamente, este efeito supõe uma indiferença de informação entre o público e as personagens. Por exemplo, o público é o único a saber que alguém está escondido atrás de uma cortina, ouvindo o que não deveria. Então, isso é um exemplo de quiproquó. O à parte é uma réplica, é a réplica que uma personagem diz à parte, né? À parte, separado, falando para si mesma ou para o público, simulando não ser ouvida pelas outras personagens presentes em cena. Então é aquela cena em que, às vezes, conversando cara a cara com a outra personagem, de repente, do nada, aquela personagem vira a cara para o lado, né? Vira para o lado, assim, para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde está o público, e fala com a plateia, ou fala para a plateia. E naquele momento, no jogo teatral, aquela personagem que está né, diante dela, no jogo teatral, ela não ouve aquilo ali não está na peça. Então é como se paralisasse o momento e ela virasse para o lado, fizesse um comentário, às vezes até falando mal daquela personagem, e voltasse para a cena, e como fosse um parêntese. Aquela personagem, a outra personagem não ouviu o que ela falou. Entendeu? É algo que está entre aquele ator e a plateia, e o espectador. Não está acontecendo no teatro. É um efeito muito interessante. E muito bem explorado em Otelo, né, como você já sabe, né, na peça de William Shakespeare. Iago faz isso magistralmente. O monólogo, que é o encadeamento de réplicas de uma personagem, que uma personagem sozinha em cena dirige a si mesma, fugindo ao jogo dramático, que supõe o diálogo, para informar o espectador sobre seus sentimentos. Então, o monólogo é o momento em que a personagem fala como se discursasse para a plateia, sabe? É um momento de uma fala
de uma fala sem réplicas, né? Não tem diálogo, tá? É só ela falando. Então ela pode falar dos seus sentimentos, pode falar para si mesma, e a plateia, claro, vai ouvir, ou pode realmente se dirigir à plateia, tá? Intencionalmente se dirigindo à plateia. A ação dramática. A ação dramática é constituída pelas atitudes das personagens postas em apresentação, em presença de obstáculos. Portanto, também pode ser definida como o conjunto de acontecimentos e atos que conduzem à realização de um ou mais objetivos. Pode-se distinguir 3 fases no encadeamento dramático: a apresentação, clímax e desfecho. A apresentação, ou exposição, reservada às primeiras cenas, apresenta a situação inicial resultante de acontecimentos anteriores e fornece as indicações sobre o lugar, o tempo e as personagens. Se assemelha muito à apresentação do texto narrativo, se você já deve ter notado. Clímax, ou nó da ação, deixa claro a natureza do conflito e a urgência da situação, também se assemelhando ao texto narrativo. E desenlace, cena final, solução inesperada do conflito, que pode ser feliz na comédia ou infeliz na tragédia. Então, você vê que se assemelha muito ao texto narrativo nesse aspecto. Neste conjunto, destacam-se ainda, além do qui pro quo, a intriga, conjunto de peripécias, incidentes e de combinações imaginadas pelas personagens que fazem progredir a ação ou às vezes retardá-la. Então, assim, todas as tramas, todas as armações, todas as ações, isso a gente chama de intriga. As intrigas que vão, né, dando andamento à história. Nós temos a situação, que é o estado das relações entre as personagens, ou forças atuantes da peça num determinado momento da ação. E temos o golpe teatral, que é a situação que provoca uma mudança radical da situação. Então, algo que acontece assim de forma, às vezes, até inesperada e que vai mudar tudo. Opa! Né? De repente estava tudo perdido, aí eis que surge alguém ou surge uma informação que muda tudo, né? Que dá aquele golpe que pode ser positiva, de forma positiva ou de forma negativa. Tá bom? O tempo e a duração da ação. O texto teatral faz coincidir, ao contrário do texto romanesco, tempo da narração e tempo da ficção. Tá? Então é bom que a gente defina tempo da narração, tempo da ficção. Tempo da narração é o tempo que você demora contando a história, né? Tempo de narração. Tempo de ficção é o tempo que se passa, né? O deslocamento de tempo que se passa entre o início da história e o final dessa história. Pode se passar, por exemplo, 2 anos, 2 meses, 1 hora, 2 horas, não importa. Né? Então, no texto teatral, isso tende a coincidir. Não quer dizer que sempre vá coincidir, tá? Mas é comum que isso aconteça. O teatro se distingue do texto narrativo pela sua utilização particular do tempo. Ao contrário da narração, que opõe tempo de ficção e o tempo de narração, o teatro procura fazer coincidir estas duas durações, já que as ações são representadas e não relatadas. O diálogo teatral, como todo diálogo, dá-se num tempo real. Não há desacordo entre o tempo da ficção e o tempo da narração. Contudo, uma peça de teatro não oferece uma continuidade temporal total, já que se pode intercalar entre cada ato momentos mais ou menos longos, não representados, mas que podem ser objeto de referência ao longo da duração da história. Uma mudança de iluminação pode, por exemplo, indicar a passagem de várias horas, ou a mudança de cenário pode significar a chegada a outro lugar depois de uma longa viagem. Então você até tem, né, esses momentos que você pode ter um deslocamento. Mas o que eu quero dizer é que, em geral, a história que se passa ali, né, é a história de, duas crianças que se encontram numa floresta. O tempo que elas estão encenando aquilo ali é o tempo que dura a história. Entendeu? A história se passa
De repente, você passa em algumas horas, você passa tudo é feito para você recortar um momento, sabe? É esse momento que eu vou contar para você, né? Aquele momento ali. A história acontece naquele momento. Então, em geral, vai bater o tempo de narração com o tempo de ficção. Tá? Em geral, eles batem. A regra de 3 unidades. A preocupação com a verossimilhança e o objetivo de fazer coincidir a duração da história e a duração da representação fizeram com que o teatro clássico impusesse a regra de 3 unidades, conforme as teorias de Aristóteles, que defendia a unidade de ação. O interesse deve estar centrado numa só intriga. Ou seja, diferente de uma telenovela que tem várias situações acontecendo, né, que vão se alternando ali na tela, né, você tem vários núcleos, vários problemas, tem a família, o problema de fulano, a história de fulano, a história de ciclano acontecendo ao mesmo tempo. Tem um eixo central, né, mas você tem várias histórias paralelas. No teatro, Aristóteles prezava pela unidade de ação. Então você ter uma ação só. É a história de fulano e só de fulano e acabou. Nesse sentido, se assemelha muito mais à novela, o texto teatral se assemelha muito mais à novela literária do que à telenovela. A unidade de tempo. A ação deve se desenrolar em no máximo 24 horas. Ou seja, a história tenta não distanciar muito o tempo de duração da história com o tempo de representação. E 3, a unidade de lugar. A ação deve se manter num só lugar. A ideia de você ter apenas um cenário, né, para a história acontecer. Claro que essa regra das 3 unidades hoje não é respeitada na sua totalidade, às vezes em nada. A regra de 3 unidades foi bastante contestada e desobedecida no romantismo. A partir de então, ações secundárias passaram a apoiar a ação principal e as personagens passaram a movimentar-se livremente no tempo e no espaço, né? Então, isso é uma característica, né? Essas 3 unidades são características do teatro clássico e que até um certo momento foram respeitadas. Mas hoje, nessa busca por cada vez mais essa busca por um teatro renovado, a gente tem burlado algumas regras estabelecidas por mestres como Aristóteles. Gêneros teatrais. A tragédia. O conflito é o elemento gerador da tragédia. O homem condenado entre a liberdade e a fatalidade, manipulado por forças que o suplantam. Os deuses, o Estado que o governa, seu inconsciente. Nascida na Grécia, a tragédia ganha nova força no século XVII, na Europa, e sua composição clássica tem as seguintes características. Composição. 5 atos em versos. Detalhe, o teatro, ele lá na Grécia, era escrito em versos, né? Hoje em dia não, em prosa, mas era escrito em versos, como quase tudo. Os gregos não usavam a prosa. Personagens. Pessoas ilustres, legendárias ou reais, heróis antigos, bíblicos, príncipes, reis, etc. Época, geralmente anterior ao momento de sua composição, antiguidade greco-latina, tempos bíblicos, etc. Lugar, um país distante, geralmente às margens do Mediterrâneo, um palácio. Desenlace, trágico, a morte. Os heróis são submetidos a forças que os derrotam. Efeito sobre o espectador. Inspira terror, piedade, a fim de purificá-lo de suas paixões. É o que chamamos de catarse. Então, a tragédia, só para você entender, é um gênero teatral em que ela provoca no espectador uma espécie de terror, né? Ele fica horrorizado pelos feitos do herói, porque o herói da tragédia é alguém que sofre a cegueira da visão. Ele não consegue enxergar que ele está caminhando
para o buraco. Ele é dominado por forças, ele é conduzido ali, né, pelos deuses ou pela sociedade, de forma que ele cega, ele fica cego, ele não consegue enxergar mais nada, ele caminha para o abismo sem perceber. Mas ao mesmo tempo ele é inocente, você vê que ele não passa de uma marionete na mão do destino. Então você fica horrorizado com as atitudes dele e você vê que ele comete erros, mas ao mesmo tempo, aí chega um momento em que ele vai pagar por todos os erros que ele cometeu. Tudo aquilo ali caminha para um desfecho, e o desfecho é trágico, é fatal, é cruel. E a plateia que se identifica com o herói, né, por sua cegueira, né, sofre e fica horrorizado com aquilo, né? E é como se tivesse uma espécie de análise dos seus próprios erros, sofre e fica penalizada pelo sofrimento do herói, porque ele sofre. A ideia do teatro é que o herói não seja nem mal, nem bom, totalmente mal, totalmente bom. Ele comete alguns atos errados, né? Mas ele não é mal, sabe? Ele também não é bom. Ele não é um ser humano maravilhoso, bonzinho. Então você tem raiva dele, sim. Só que o sofrimento é demais. Ele vai pagar por muito mais do que o que ele cometeu. E aí a plateia que sente raiva dos seus atos também sente compaixão por ele, sabe? E sofre por ele. E aí vem toda aquela descarga emocional que é a catarse. Ao final da tragédia, todos saem mais leves porque sofreram com o herói. Veja, por exemplo, essa história da Antígona, né? Antes, essa frase do Scott Fitzgerald diz tudo, né? Mostre-me um herói e eu escreverei uma tragédia. Porque na concepção trágica, o herói nasceu para sofrer, né? A peça teatral grega Antígona é a continuação dramática de Édipo Rei de Sófocles. Depois da tragédia ocorrida na primeira peça, a desgraça parece ter sido o legado deixado por Édipo aos seus 4 filhos, Eteocles, Polinice, Antígona e Ismênia. Com sua partida para o exílio, os filhos lutaram pelo poder e chegaram a um acordo de revezamento no comando a cada ano. No entanto, Eteocles, que foi o primeiro a governar, ao fim do mandato não quis ceder o lugar do poder ao irmão Polinice, que, revoltado, foi para a cidade vizinha e rival, a grande Tebas. Ali, reunindo um exército aliado, Polinice enfrentou o irmão visando ao trono de Tebas. O conflito acabou com os dois se matando, e então assumiu o poder o tio Creonte, irmão de Jocasta, esposa de Édipo, que também morreu na primeira peça. Tá? Usando de seu poder, Creonte estabeleceu que o corpo de Polinice não receberia as honrarias tradicionais dos funerais, pois este tinha lutado contra a pátria. Já ao irmão Eteocles, o rei determinou que fossem dadas tais honrarias fúnebres. Além disso, determinou pena de morte a quem desobedecesse às suas ordens. Agora, veja a situação de Antígona. Antígona não tem o que fazer. Ela, a lei dos deuses, ela é, né, no seu entender, superior à lei dos homens. E ela precisava enterrar o irmão, né? Era a lei dos deuses, era o que ela deveria fazer, né, dentro da sua fé. Só que Creonte proibiu, sob pena de morte, entendeu? Mas o que ela poderia fazer? Agora, veja o destino dessa pessoa. Ela já era filha de um casamento abominável, né, do seu irmão mais velho com sua mãe. E seu pai era seu irmão. Os dois se mataram. E agora os irmãos se mataram. E ela estava proibida de enterrar um dos irmãos, mas ela não poderia fazer isso. Não tinha como fazer. Ela tinha que fazê-lo. E ela o fez. Entendeu? Então, mostre-me um herói. Scott Fitzgerald está certo. Mostre-me um herói e eu escreveria uma tragédia. Ela tinha que fazer. Então,
Creonte, né? Creonte, veja que interessante. A personagem principal é Antígona, mas acho que o drama todo está em Creonte. Ele fica ali para observar o quanto a sua intransigência, né, foi cruel, porque o filho dele, que era noivo de Antígona, ele acaba se matando, o pai mata a noiva e ele acaba se matando, a mulher, né, de Creonte, mãe do filho dele, se mata depois que o filho se mata, e ele termina a peça desolado, né, com tanto sangue, né, toda aquela tragédia. Quer dizer, ali serve para você ver, parece que Creonte também faz parte desse joguete dos deuses, né? Dizer até que ele é um co-herói, um co-protagonista ali, né, dessa história, porque depois que Antígona se vai, ele ainda sofre, né, tem o seu momento de sofrimento, porque depois da morte dela se segue a morte dos seus familiares, porque a sua inteligência foi cruel, né? Então ele também é guiado pelos deuses, guiado pelo destino, tá? E isso na plateia provoca aquele sentimento de terror, fica horrorizado com tudo aquilo, com aquela situação, e compaixão, porque os heróis não estavam em plenas no domínio da sua faculdades mentais ali. Ele não estava pensando direito, né? Agiu pela emoção, não pela razão. E talvez seja essa a grande mensagem das tragédias. Bom, vamos ficar aqui com a fala de Andréa Beltrão. Por estas regras simples, eis o que disponho sobre os filhos de Édipo. Etéocles, que morreu defendendo a cidade, deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, Polinices, que voltou do exílio jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera, esse ficará como os que lutavam a seu lado, cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele e prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma, que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres, se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça odienta. Antígona é a história de uma jovem princesa que desafia o poder de um grande rei, Creonte, seu tio, para conseguir enterrar o corpo do irmão que morreu em batalha. Creonte proíbe o enterro desse irmão, acusando esse irmão da Antígona, Polinices, de traidor da cidade de Tebas. Antígona não se conforma, ela acha que a lei dos deuses e os costumes humanos são mais importantes do que a lei de um rei orgulhoso e autoritário. Esse é o assunto dessa peça, o embate entre a humanidade e o poder. É muito interessante esse jogo de quem tem razão, por que não conversaram? Esse é o lugar interessantíssimo da tragédia. Alguns estudos acadêmicos dizem que o insurrecto é o Creonte. Ele foi o rebelde, porque ele desobedeceu os deuses. E a Antígona não. A Antígona é uma jovem que fez o que se fazia há séculos, há milênios, e a gente continua fazendo hoje. Espectador, só um minuto para beber uma água. É véspera de estreia, a boca fica seca. É assim, normal. Não é uma água, é um chá de cavalinha ruim pra caramba. Quando a gente começou a estudar, então tinha assim uma fala. Então, quando Antígona, neta de Cadmo, quem é Cadmo? Ah, porque o filho de Lábidaco. Quem é Lábidaco? A ideia desse painel todo aqui surgiu porque eu não sabia quem eram essas pessoas. Hoje, pra gente, são nomes distantes. Mas naquela época, para os gregos, era como falar de personagens de novela. Eles conheciam tudo. Não há posição que o homem atinja em sua vida mortal que se deva invejar ou lastimar. Não se diga que um homem é isso, ou que não foi aquilo, que é perverso, ou bom, sábio ou estulto, antes que a morte chegue e com ela o balanço final de toda uma vida, porque a fortuna eleva, mas a fortuna humilha, dia a dia, faz felizes e infelizes, hora a hora. Tragédia.
do grego antigo, não me atrevo a falar isso em grego, composto por, que significa cabra e música. É uma forma de drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, pondo frequentemente em causa os deuses, o destino ou a sociedade. Suas origens são obscuras, mas é certamente derivada da rica poética e tradição religiosa da Grécia Antiga. Suas raízes podem ser rastreadas mais especificamente nos ditirambos, os cantos e danças em honra ao deus grego Dionísio, conhecido entre os romanos como Baco. Dizia-se que esta apresentação etilizada e estática foram criadas pelos sátiros, seres meio bode, que cercavam Dionísio e suas orgias. E as palavras gregas, tragos, agora sim, que significa bode, e ode, que significa canto, foram combinadas na palavra tragozoide, algo como canções dos bodes, da qual a palavra tragédia é derivada. No sentido vulgar, tragédia, desgraça e drama são sinônimos. A origem da tragédia. A tragédia tem origem no mesmo contexto em que surgiu o teatro, quando os rituais primitivos eram o elo entre o homem e os deuses. Esses rituais eram realizados em forma de catarse, onde todos os praticantes se envolviam num transe sem distinção de papéis. Na medida em que os rituais primitivos vão se estilizando e tornando-se litúrgicos, vai surgindo uma hierarquia indispensável para a organização dos cultos aos deuses, e em se tratando de teatro ao deus Dionísio. Esta hierarquização vai criando os papéis dos sacerdotes e celebrantes dos cultos, surgindo nesse processo pessoas centralizadoras do culto e as participantes do mesmo, dando início aos elementos, atores e público. A tragédia surge juntamente com a comédia, no teatro grego, sendo que a primeira possuía um caráter nobre dentro das comemorações ao deus da fertilidade. Capturava a essência humana e a sua relação com o sentimento profundo de amor, ódio, medo, traição, etc., enquanto a comédia surgiu das canções fálicas e tratava de assuntos do cotidiano, da vida comum dos homens. Nas dionisíacas festas, em homenagem ao deus Dionísio, havia concursos de tragédias, cujo prêmio para o vencedor era uma cabra. Acreditava-se que a origem da palavra tragédia tinha vindo de tragos, que em grego significava cabra ou bode, animal que era sacrificado para o ritual dionisíaco. Há outras possibilidades sobre sua origem, que poderia ter surgido das palavras tragoi, que em grego significa adoradores ou seguidores de Dionísio. O filósofo Aristóteles, em sua arte poética, organiza a tragédia em diferentes elementos que têm como finalidade a purgação de emoções como a compaixão e o terror. Inicialmente apresenta o personagem Etos com elementos estranhos e indesejáveis, para que no decorrer da apresentação ele venha gradativamente passando por situações catastróficas, não alcançando seus objetivos, gerando no público uma identificação e, por fim, o efeito da catarse. Aristóteles entende que a tragédia precisa ser um espetáculo belo, onde se reúna o canto, melopeia, composição melódica, a harmonia e o ritmo. Ele qualifica a tragédia em 6 elementos constitutivos, sendo elas a fábula, ação ou enredo, o personagem, ethos, caráter, a elocução ou dicção, o pensamento, dianeia, o espetáculo em cena e o canto, melopeia. Porém, o seu modelo de estrutura de tragédia inicia com o prólogo e segue aos párodos, episódio estásimo e, por fim, o êxodo.
A evolução cênica da apresentação de uma tragédia começa quando os personagens são apresentados com seus caracteres, sua forma de agir, sua dianoia, a forma do seu pensar que irá gerar determinadas ações. Em seguida, o espetáculo precisa fazer com que o público se identifique com os personagens, gerando a armatia, que é a impureza e a falha de caráter do personagem, característica própria do ser humano comum. Esta armatia, falta ou erro causador da queda do herói trágico, é a causadora da empatia, que é a relação de comunicação entre o ator e o público, mas em se tratando de tragédia não pode haver calmaria. Então entra em cena a peripécia, transformando de forma repentina o destino do personagem, fazendo-o agonizar em sua existência. Este personagem central, que costumava ser o corifeu, o líder do coro, possuía a estratégia da anagorizes, onde discursava pelo reconhecimento de sua própria falha, aceita e confessa seu erro, buscando a sua redenção. Mas o sistema trágico aristotélico não para por aí. É preciso a catástrofe, o desmoronar de toda a estrutura ethos, o final terrível próprio da tragédia. Por fim, é nesta evolução que o público realiza a sua catarse, a purificação da armatia apresentada no início do espetáculo trágico. Na Grécia do século V a.C., acreditava-se que, ao assistir às apresentações das tragédias, saía-se do teatro purificado e transformado. Os tragediógrafos mais conhecidos do período clássico são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Suas obras são apresentadas até hoje. Principais autores da tragédia. Bom, só para deixar claro, no texto anterior, essa questão vou voltar aqui, peraí. Essa questão da impureza, né, foi aquilo que eu falei antes. O herói não pode ser um cara mau, mas também não pode ser bonzinho. Ele tem que ser alguém comum ali, tá? Por isso que ele tem que ter uma falha, tem que ter um defeito. Ele não é uma pessoa má, mas ele tem suas falhas. E aí, veja, o momento em que ele se arrepende, né, que ele confessa os seus erros, as pessoas ficam na agorizes, a plateia se identifica com ele, né? Poxa, mas ele se arrependeu. Só que os deuses são implacáveis, eles querem a catástrofe, então eles vão puni-lo. É como se punisse, nessa questão da identificação, a literatura tem muito disso. A plateia ou o leitor vai se identificar com o herói. É como se ele fosse o próprio herói. Ele errou, como ele erra, como é humano errar, mas ele também já confessou, ele está arrependido. Só que o mundo, a sociedade, os deuses não terão piedade e ele sofrerá. É como se o próprio espectador sofresse. Por isso a purificação, por isso a catarse, porque ele se sente ali representado no herói, ele se sente o herói da peça e ele sofre com o herói, todo aquele sofrimento, toda aquela punição, tá? Então quando ele sai, ele bota para fora as emoções, sabe? Se tiver que chorar, ele chora e sai mais leve dali. Bom, os principais autores são Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Nem tudo que esses caras produziram chegou até nós, tá? Nem todos os teatrólogos da época chegaram a ser conhecidos. Registros aí de mais de 150 autores trágicos, né? Por volta de 150 autores trágicos, mas poucos ficaram conhecidos. Dentre eles, os mais famosos são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ésquilo nasceu em 525 a.C., morreu em 546 a.C., provavelmente, né? Considerado o fundador do gênero,
7 peças suas sobreviveram à destruição do templo. Os persas, 7 contra Tebas, as suplicantes, Prometeu acorrentado, Agamenon, Coéforas e Eumênides. Sófocles viveu entre 496 a.C. e 406. Essas são datas aproximadas, né? Nenhum tem registro exato de quando nasceu, quando morreu deles, não. São aproximações a partir dos estudos dos historiadores e pesquisadores. Eles chegam a uma ideia de período em que ele tenha vivido, né? Muito provavelmente por causa das obras, né? Do momento em que ele mais aparece, e depois, quando some, eles acham que o cara... a partir daqui o cara deve ter morrido já. Então eles fazem uma aproximação aí de datas, tá bom? Por isso que em alguns livros você vai ver diferenças, porque são datas aproximadas. Bom, vamos falar de Sófocles. Importante tragediógrafo, também trabalhava como ator. Entre suas peças estão a trilogia Édipo Rei, Édipo em Colona e Antígona. Eurípides, que nasceu em 485 a.C. e morreu em 406 a.C., né? Dele pouco se sabe sobre a sua vida. Ainda assim, é dele o maior número de peças que chegaram até nós. São 18 no total, entre elas Medeia, As Bacantes, Heracles, Electra, Ifigênia em Aulis e Orestes. Tá? Ao lado você está vendo algumas máscaras, né, que eram muito comuns, coisa muito comum no teatro grego. A sátira grega também era uma vertente da tragédia que acontecia num tempo menor e tratava de assuntos depreciativos do ser humano, passando pela ironia e pelo cômico. Era sempre apresentada após 3 tragédias e uma comédia nas festas dionisíacas. A tragédia influenciou os códigos teatrais até o período do classicismo francês, que após este momento o drama e o melodrama começa a se desenvolver. Atualmente, quando se refere ao termo tragédias clássicas, busca-se indicar aquelas realizadas nos teatros gregos e romanos, e as tragédias neoclássicas são as obras de períodos recentes que foram buscar referência nas tragédias clássicas.